A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Quero saudar a todos, mais uma vez, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Aleluias, que tem se inscrevido, que tem deixado seu comentário, que tem louvado seja o nome do Senhor Jesus, me ajudado com este trabalho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus continue a te abençoar, a você, a sua casa e a sua família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fiz um vídeo, falando das sete taças do Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as 7 taças da ira de Deus do Apocalipse, louvado seja Deus. E hoje eu vou estar falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as 7 trombetas do Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, as 7 trombetas do Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Sabemos, que o Senhor, Ele vem buscar a sua igreja, Todos nós sabemos, desde quando nós aceitamos ao Senhor, nós sabemos que o Mestre, Ele vem buscar a tua igreja e o Senhor, Ele vai tocar a trombeta dele na terra e depois que Ele arrebatar, virá a ira de Deus sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E está tão perto disso acontecer. As profecias estão todas se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e quando Ele fala, Ele cumpre com a sua palavra. Então hoje eu quero estar falando, louvado seja Deus, sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Louvado seja a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto básico que eu vou tomar está no Apocalipse 8 e no seu versículo 6, aonde o Senhor, Ele diz: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E os 7 anjos que tinham as suas 7 trombetas na mão vão se preparar, ou seja, já estão preparados para tocar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só estão esperando a ordem do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: esse texto sagrado revela os 7 anjos com as 7 trombetas que serão tocadas em continuação aos desdobramentos proféticos do Apocalipse. As 7 trombetas estão inseridas no contexto do 7º selo aberto pelo Cordeiro de Deus e intensificam o cumprimento da profecia bíblica para os tempos finais. A trombeta na Bíblia é símbolo de alerta, aviso, peleja e convocação para a batalha. Estas 7 trombetas do Apocalipse anunciam juízos terríveis que virão sobre a humanidade pecadora por ocasião da grande tribulação que virá sobre todos os habitantes da terra. Amém? Então virá, os juízos de Deus sobre toda a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nós devemos estarmos preparados para quando a trombeta do Senhor tocar, louvado seja Deus, nós estarmos prontos para sermos arrebatados com o Senhor. Louvado seja Deus, sermos livres dos juízos de Deus que virá sobre toda a terra. Diz assim a palavra do Senhor: a primeira trombeta, quando ela tocar, quando o anjo do Senhor tocar a primeira trombeta, ela vai atingir o planeta Terra. Saraiva, fogo e sangue sobre a terra virá. E 1/3 da vegetação é destruída. Está em Apocalipse 8, no seu versículo 7. A saraiva ela é definida como uma chuva congelada de granízeos e pedras.
lá no livro de Jó, no capítulo 38, no seu versículo 22 e 23, o Senhor faz uma pergunta a Jó. E o Senhor chega e diz assim: ou entraste tu até aos tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva que eu retenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra, né? Deus falando para Jó, perguntando se ele entrou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá nos tesouros escondidos do Senhor, né? E viu lá a neve, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e viu os tesouros do Senhor. O Senhor fez essa pergunta a Jó, porque ninguém, né, viu. Mas o Senhor tem guardado ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tem guardado ali os tesouros dele, os tesouros da neve, guardado ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para que no grande dia, né, o Senhor, ele chegue, aleluia, nesse dia aqui que for tocada essa primeira trombeta, o Senhor derrame sobre a face da terra. Ele diz: ou entraste tu até os tesouros da neve. Então há um tesouro de neve, né, lá do Senhor. E viste os tesouros da saraiva. Então tem os tesouros da neve, tem os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia. Então o Senhor está guardando, o Senhor está preservando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, está ali guardando para no dia da angústia, né, no dia do tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra, ele derramar sobre a face da terra. O nosso Deus, ele é grande demais, o nosso Deus é poderosíssimo, né? Ninguém pode conhecer a mente do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, Deus, ele é mistério. Ninguém explica o Senhor. O profeta também, Isaías, previu este terrível período, dizendo, né? O profeta Isaías, ele também, né, chegou a ver, Deus chegou a mostrar a ele, e ele chega e diz: eis que o Senhor esvazia a terra e desola e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Está em Isaías 24, no seu versículo 1. Então, igreja, são ensinos importantes para mim e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor ele traz aqui para nós. Louvado seja Deus, porque na igreja a gente não tem tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de estudar, de fazer esse estudo, né? E o Senhor, ele nos dá, né? Ele nos traz, assim, com riqueza de detalhes, para que a gente não venha ser pego de surpresa. Deus, ele sempre vai cuidar da gente. Louvado seja Deus. Cabe a gente dar ouvido ao Senhor, né? A segunda trombeta que o anjo ele vai tocar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela vai atingir, né, os oceanos da terra. A segunda trombeta que o anjo do Senhor tocar vai atingir os oceanos da terra. Algo como uma grande montanha vai cair sobre o mar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E 1/3 da vida marinha e das embarcações são destruídas. Está em Apocalipse 8, versículo 8 e 9. Então, né, a segunda trombeta vai atingir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os oceanos da terra. Então, algo assim como se fosse assim uma montanha, vai cair no mar, que vai atingir, né, 1/3 parte da vida marinha e das embarcações. Né, todas serão destruídas, está em Apocalipse 8, no seu versículo 8 e 9. Muita gente não gosta de ler, né, o livro de Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, mas é bom a gente ler, porque, louvado seja o nome do Senhor, o livro do Apocalipse é o livro da revelação de Deus para as nossas vidas. E o inimigo, ele tem atuado muito para que a igreja do Senhor não leia, porque a partir do momento que a igreja lê, ela abre os olhos espirituais e ela começa a entender e sabe como, né, foi o começo e sabe também como será o fim. Então é bom a gente dar uma passada pelo livro do Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então o profeta Isaías também,
No capítulo 27, versículo 1, o profeta ele também escreveu, e ele chegou a falar, ele diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naquele dia, o Senhor, louvado seja Deus, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã e a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então, nesse grande dia, né, o Senhor ele vai castigar com a sua dura espada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, grande e forte, né? O profeta Isaías escreveu no capítulo 27, seu versículo 1, e ele diz que o Senhor ele vai castigar o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã e a serpente tortuosa, e matará o dragão que está também no mar. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A terceira trombeta que o anjo do Senhor vai derramar, vai tocar, quando o anjo do Senhor tocar essa terceira trombeta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela vai atingir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as fontes de água potável da terra, né? Então, quando o terceiro anjo tocar a terceira trombeta, vai ser atingida as fontes de água potável da terra, rios e fontes de águas contaminadas, as águas vão ficar contaminadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e 1/3 de toda a água da terra será poluída. Também está no Apocalipse 8, 10 e 11. Isso contribuirá para a seca do rio Eufrates, que está em Apocalipse 16, 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, além das águas ficarem poluídas, eles vão se secar. O rio Eufrates vai se secar. O profeta Isaías também, ele viu, né? Porque Isaías ele foi o profeta messiânico, o qual o Senhor também deu muitas revelações. Louvado seja Deus, inclusive, né? Do Messias, por isso que ele é chamado profeta messiânico. E diz a palavra de Deus que ele escreve assim: os montes e os outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Isaías 42, 15. Então, o Senhor aqui falando ao profeta messiânico, dizendo que os montes e os outeiros em deserto, ele vai tornar, né, em desertos, e toda a sua erva, o Senhor vai fazer se secar. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E ele vai tornar os rios em ilhas e os lagos. O Senhor também ele vai secar nesse grande dia. A quarta trombeta, quando o quarto anjo tocar a sua quarta trombeta, louvado seja Deus, ela vai atingir o sistema solar. Vai atingir o sistema solar, louvado seja Deus, e a escuridão na terra, né, vai vir escuridão sobre a face da terra. E vai desaparecer 1/3 do brilho do sol e da lua e das estrelas, né? Então, quando o quarto anjo do Senhor tocar esta trombeta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai atingir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o sistema solar. E a escuridão virá sobre a terra e vai desaparecer 1/3 do brilho do sol, da lua e das estrelas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, está em Apocalipse 8, no seu versículo 12. O profeta também Isaías, ele preveu isto dizendo, louvado seja Deus, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13, 10. Então, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar,
e a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz, né? Então, esse é o nosso Deus, igreja. Esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que vem arrebatar a sua igreja. Esse é o Deus que fez a promessa e Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós devemos estarmos preparados para este dia. A quinta trombeta que o anjo do Senhor ele vai tocar vai atingir o mundo inferior. Quando o quinto anjo tocar a quinta trombeta, vai ser atingido o mundo inferior. Então, quando atingir esse mundo inferior, a invasão da terra por demônios em forma de gafanhotos gigantes, aleluia, vai vir. Demônios em formas de gafanhotos gigantes vai vir para atormentar a terra. E os habitantes da terra serão atormentados por 5 meses. Todos os habitantes da terra serão atormentados por 5 meses por esses demônios em forma de gafanhotos ferozes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é demônios, né? Louvado seja Deus. Então, o quinto anjo, quando ele tocar a quinta trombeta, vai atingir o mundo inferior. Louvado seja Deus, e invasão de demônios em forma de gafanhotos na terra vão surgir para atormentar os homens, né? Quando fala homens, né? Todos os moradores da terra por 5 meses. Está em Apocalipse 9, primeiro até no seu versículo 11. O profeta Sofonias também ele viu, né? E ele chega e escreve, ele diz, angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Sofonias 1,17. Então é o Senhor que vai angustiar os homens. Louvado seja Deus, eles vão andar como cegos. Por quê? Porque pecaram contra o Senhor dos Exércitos. Ou seja, não quiseram dar ouvido a esta palavra que está sendo ministrada hoje. Louvado seja Deus, grande é o Senhor. O sexto anjo, quando ele tocar a sua sexta trombeta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, vai atingir 1/3 da humanidade. Quando ele tocar a sexta trombeta, a humanidade vai ser atingida. 1/3 da humanidade vai ser atingida, né? Uma horda de cavalos e cavaleiros infernais vão invadir a terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e vão morrer 1/3 da população. Então, quando o sexto anjo tocar a sexta trombeta, ele vai atingir a humanidade, que vai morrer 1/3 da humanidade. E vai vir, né, aquela horda de cavalos e cavaleiros infernais mesmo, do inferno, que vai invadir a terra e vai morrer 1/3 da população. Está em Apocalipse 9, 13 e 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai invadir e vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, 1/3 da população. Louvado seja Deus. O profeta Isaías também ele viu, né? E ele chega a dizer, ele chega a dizer assim: por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Isaías 24, 6. Então, louvado seja Deus, a maldição será consumida da terra. E os habitantes da terra serão, desolados. E por isso eles serão queimados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E poucos vai ser os que vão restar sobre a face da terra. Então, você que não tem uma aliança com Jesus, ou você que pensou em parar, e desistir, não desista. Você que não tem uma aliança, faz uma aliança. Tudo isso aqui virá sobre a terra, tudo isso aqui chegará um dia que
vai vir sobre a face da terra. Não é história de carochinha nem de quadril. Vai vir tudo isso sobre a face da terra, porque a palavra do Senhor diz que passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela não vai passar sem antes cumprir tudo aquilo que lhe apraz. Né? Então, se o Senhor ele está nos alertando, nos despertando, é para que nós venhamos ficar mais juntinho do Senhor. Então, o Senhor ele te ama, o Senhor ele quer o teu bem, o Senhor ele diz que ele sabe os pensamentos que ele tem para cada um de nós, são pensamentos bons, pensamentos de paz e não de mal. Né? Então, que nós possamos, louvado seja o nosso Senhor Jesus, negar nós mesmos, renunciarmos a nós mesmos, negarmos o mundo, renunciarmos o mundo e seguirmos com Cristo, independente da luta, independente de qualquer situação, de qualquer adversidade, que nós possamos estar pertinho do Senhor, porque esse dia vai chegar. Toda a palavra de Deus está se cumprindo na terra. Toda a palavra do Senhor ela está se cumprindo. Então falta só um pouquinho de tempo. Se arrependa hoje. Não desista não, você que a sua fé está pequenininha. Jesus te ama, Ele só quer o bem para você. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos fazer a obra do Senhor, porque Ele está voltando. E a sétima trombeta do Senhor, né? Quando o anjo tocar a sua sétima trombeta, diz a palavra do Senhor que o céu vai estar comemorando o domínio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus deste mundo. Porque o Senhor ele tem um controle de todas as coisas. O homem acha que manda. O homem acha que pode, a mulher acha que sabe, que faz. Mas quem pode, quem faz e quem manda e quem tem o controle e o domínio de todas as coisas é o Senhor. É o nosso Deus. E a palavra do Senhor diz que quando o sétimo anjo tocar a sétima trombeta, o céu vai estar comemorando o domínio dos reinos deste mundo por Cristo Jesus. Cristo vai estar dominando todos os reinos deste mundo. Cristo vai estar dominando porque a Ele foi entregue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo o poder e toda a autoridade foi entregue nas mãos do Senhor. O Pai entregou nas mãos de Jesus. Apocalipse 11:15. Esta sétima trombeta, ela vai introduzir os últimos piores juízos de Deus sobre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o reino do anticristo. Louvado seja Deus. Então essa sétima trombeta, ela vai introduzir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os piores juízos de Deus sobre o reino do anticristo, sobre as 7 taças preparadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, preparando o caminho para Cristo estabelecer o seu governo universal. Então o anjo, quando ele derramar a sua sétima taça, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, o céu vai começar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a comemorar o domínio de todos os reinos do mundo. Por Cristo Jesus, louvado seja Deus. E essa sétima trombeta, ela vai introduzir os piores juízos de Deus sobre o reinado do anticristo. Louvado seja Deus, é sobre as 7 taças. Ela vai estar preparando o caminho para Cristo, estabelecer o seu governo universal. Está em Apocalipse 11:15 até o 18, em Apocalipse 15:1-8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Então o juízo de Deus, ele virá sobre a face da terra. Depois do arrebatamento, depois que tudo isso aqui acontecer, nós vamos estar com o Senhor. E aí vai dar-se início, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as 7 taças do Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, da ira de Deus, mas nós vamos estar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os grandes mistérios da profecia anunciada pelos santos profetas começarão a ser desvendados no
na ocasião desta última trombeta. Então aqui, né, o escritor, ele chega a escrever que os grandes mistérios da profecia anunciada pelos santos profetas, né, aqueles que vieram, né, Sofonias, Moisés, Daniel, Zacarias, Isaías, Oséias, Naum, Ageu, todos esses profetas que passaram, né, e escreveram a palavra de Deus, né, o Senhor revelou a santa palavra dele e deixou aqui para mim e para você. Depois veio o Senhor Jesus também falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e depois o Senhor Jesus ele vai para o céu e fica os seus discípulos também anunciando, e aí, louvado seja Deus. Então, o escritor ele chega a dizer que, né, louvado seja Deus, os grandes mistérios da profecia anunciada pelos santos profetas vai começar a ser desenvolvidos na ocasião dessa última trombeta. Então, quando a última trombeta for tocada, né, toda a profecia que foi dita aqui vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, está em Apocalipse 10, 5, 7. O profeta Amós também, ele havia falado acerca disso. Tocar-se a buzina na cidade e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o próprio profeta Amós, ele chega e diz, né? O Senhor vai tocar a buzina na cidade e o povo não vai estremecer? Sucederá qualquer mal na cidade e o Senhor não o terá feito? Então, tudo é o Senhor avisa e o Senhor, ele cumpre. Aí ele chega e diz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Então, tudo que o Senhor vai fazer, ele já revelou, está aqui e vai se cumprir, porque ele não faz nada sem que antes nos avise. O arrebatamento da igreja, o Senhor está o tempo todo dizendo que ele vem buscar a sua igreja. Só que muitos não têm acreditado mais. Muitos, né, já estão dormindo, outros já caíram, outros já desistiram, outros perderam a sua fé, não crê mais, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outros, né, não querem nem ouvir falar, mas o Senhor está dizendo que vem buscar a sua igreja. Então ele está dizendo que ele não fará nada sem que antes ele mostre, sem que antes ele revele. Então, se ele disse que ele vem buscar a sua igreja, cabe a mim e a você a nos prepararmos para esse encontro glorioso com o Senhor, porque ele vai vir buscar a sua igreja. Ele não é mentiroso, aleluia, ele não é homem que vive se arrependendo, ele não é homem que fica mentindo, não. O Senhor, quando ele fala, ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se ele está dizendo que vai vir buscar a sua igreja, é porque ele vem. E ele chega através do profeta Amós e ele diz que ele não fará coisa alguma sem que antes nos mostre, sem que antes nos revele. Então, cabe a cada um de nós a ficarmos na posição de servo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aguardando este grande dia. Está em Amós 3, 6 e 7. O profeta Jeremias também, no capítulo 4 e 19, o profeta Jeremias também, ele também viveu dias também assim do toque destas 7 trombetas. O profeta ele chega a dizer assim, ó, o profeta Jeremias parecia estar vendo os dias do toque destas 7 trombetas, quando se apavorou dizendo, entranhas minhas, estou ferido no meu coração, o meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido de guerra. Então o profeta Jeremias, ele viu, né? Ele teve esta visão, ele sentiu na pele dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele pôde ouvir com os ouvidos dele o toque da trombeta do Senhor, o toque das 7 trombetas do Senhor. E as entranhas dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estremeceram. Ele diz, entranhas minhas, estou ferido no meu coração, o meu coração ruge, não me posso calar. Então eu não posso me calar, eu tenho que anunciar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque tu,
ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido de guerra. Então eu não posso me calar. Eu tenho que falar do Senhor e anunciar o que o Senhor Jesus ele vai fazer. Você não pode se calar. E você também não pode ficar de fora. Então você que não tem uma aliança ainda com o Mestre, faz uma aliança. Você que anda com o Senhor, continue firme e continue fazendo a obra do Senhor. Louvado seja Deus na terra, porque este grande dia ele vai chegar, diz o Senhor. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se louvado seja o Senhor Jesus, sentirem no teu coração, compartilhe, deixe seu comentário, deixe o seu gostei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ficam todos na paz do Senhor.